Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 9 de junho de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 3 minutos. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Número do WhatsApp apareceu aí na sua tela, um pouquinho antes tem o QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponte aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 8ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto que determina que todos os hospitais e maternidades da rede pública municipal e particulares serão obrigados a instalar câmeras de segurança em berçários. Parlamentares também aprovam Diploma Empresa Cidadã, que será entregue para as empresas que desenvolverem atividades com responsabilidade social. Frente Parlamentar de Legislação Urbana realiza a segunda reunião e discute novo modelo urbanístico para o centro de Campinas. E o Dia dos Namorados está chegando, você já comprou presente? A expectativa do comércio é positiva. E a gente abre esta edição falando sobre educação. As inscrições para o vestibulinho deste semestre das ETECs, as escolas técnicas estaduais, foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, dia 13. Então, sobre quantas vagas, quais são os cursos, o valor da taxa, aciona a repórter Mariana Meira, que tem mais informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mari. Gosto e abraço essa causa para valer. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Inicialmente, o prazo anunciado era o dia 6 de junho, mas agora, com esse prazo se encerrando na próxima segunda-feira, dia 13, fica uma chance a mais para os estudantes se programarem, para escolherem algum dos cursos técnicos que são oferecidos. Em todo o estado, são mais de 43 mil vagas para esses cursos técnicos. Aqui em Campinas, são 580 vagas e tem várias áreas para escolher, para iniciar, de repente, uma porta de entrada aí no mercado de trabalho. Essas aulas são oferecidas em 2 unidades de escolas técnicas e também escolas estaduais aqui de Campinas. Nós estamos ao vivo aqui no Bentão, a ETEC Bento Quirino, mas também há outras aulas oferecidas na ETECAP, também na Escola Estadual Eduardo Barnabé, na Escola Estadual Francisco Glicério e na Escola Estadual Erci Moraes. Nesse momento, inclusive atrás de mim, está acontecendo um finzinho de uma palestra, de uma feira de profissões que está acontecendo aqui, então tem tudo a ver com esse momento de início profissional. Vamos falar sobre essas vagas que são oferecidas, essas inscrições que foram prorrogadas com a coordenadora do vestibulinho aqui na ETEC, a Márcia Rosa. Márcia, seja bem-vinda, boa tarde, obrigada pelo seu tempinho aqui conosco. Boa tarde. Quem pode participar dessas vagas e como se inscrever? Nesse momento, no segundo semestre de 2022, o pré-requisito é estar no segundo ano do ensino médio ou já ter concluído o ensino médio. Também há vagas remanescentes. Para esse requisito, a gente precisa ter o ensino médio concluído. Quais são as vagas, quais são as áreas, os cursos oferecidos, Márcia? Aqui na região de Campinas, a gente tem a parte de gestão, que é administração, RH, contabilidade, logística. A parte de indústria, a gente também tem eletrônica, eletrotécnica, mecânica, automação industrial, que é um curso novo aqui no Bento Quirino. E tem a área da saúde também lá na ETECAP. E elas são oferecidas nessas unidades que eu mencionei, são descentralizadas? Isso. A ETEC Bento Quirino, ela tem 3 classes descentralizadas que a gente trabalha no período noturno, que foi nas escolas que você mencionou, no Erci Moraes, Eduardo Barnabé e Francisco Glicério, com os cursos da área de gestão. Qual que é a taxa de inscrição? A taxa de inscrição é de R$ 39,00, pagas com boleto através da inscrição. Tem algum contato, um site, uma página para esse candidato se
né, acessar para ter essas informações? Sim, todo o processo é feito pelo vestibulinhoetec.com.br, tanto a inscrição quanto a emissão do boleto. Caso alguém já tenha feito e não tenha pago ainda o boleto, é só fazer a segunda via lá no site do vestibulinhoetec.com.br. E aí tem um exame que acontece. Isso, o exame vai ocorrer no dia 3 de julho, a 1h da tarde. Os portões abrem a partir do meio-dia. Márcia, isso que a gente está acompanhando aqui, né? A gente está até falando um pouquinho mais alto, né? Por conta do barulho na escola. É uma feira de profissões que esses alunos acabam conhecendo um pouco da realidade das empresas. Talvez estejam novos para decidir o futuro do resto da vida, mas já ajuda, né? Todo ano acontece essa feira aqui? Sim, todo ano aconteceu, né? A gente só deu uma parada na pandemia, a gente está na nossa 6ª edição, que a gente considera como feira de oportunidades, onde as empresas de RH vêm aqui ofertar as vagas que tem no mercado para a área técnica, e algumas outras empresas fazem palestra para o pessoal do ensino médio ter um futuro dentro da graduação. Uma última dúvida, Márcia. De repente tem um candidato que está em dúvida de qual curso fazer, não sabe o que fazer. Como tomar essa decisão? Desculpa, eu não escutei. Aqui está bem barulhento. A minha pergunta é a seguinte: tem uma dúvida daquele aluno de qual curso fazer? Como é que ele pode tomar essa decisão de forma mais assertiva? A gente tem algumas informações no nosso site do Bento Quirino, www.etecbentoquirino.com.br, e provavelmente também no site do pessoal da DTCAP também, tá? Ali tem algumas informações dos cursos e também pode estar ligando aqui na escola para tirar as dúvidas em relação aos cursos oferecidos. Ok, Márcia, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Um ótimo trabalho aí para vocês nesse ano de retorno presencial, né? A gente está podendo, depois de tanto tempo, estar aqui no meio de vários alunos no pátio escolar. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Então, olha só, só informando para o pessoal de casa que tem filho ou aquele estudante, aquele jovem que tem interesse em estudar, aqui vai a lista dos cursos que são oferecidos. Aqui no Bentão, são 35 vagas para administração, 35 vagas para automação industrial, 35 vagas para desenvolvimento de sistemas, eletrônica, 35 vagas também, mecânica, recursos humanos e contabilidade. No ETCAP tem curso de alimentos, são 40 vagas, biotecnologia, 40 vagas também, farmácia, 40 vagas e química, 40 vagas. Lembrando, então, até a segunda-feira, dia 13, as inscrições serão prorrogadas e o exame, conforme a gente está vendo aqui do lado do banner, dia 3 de julho ocorre o exame para esses jovens. Então, fica aí o recado, Gabriel, para a gente divulgar para esses estudantes, de repente, um início do mercado de trabalho, um futuro profissional começando em 2022. Sem sombra de dúvidas, importantíssimo. Então, muito obrigado, Mário, por todas as informações. Também falando desta feira de oportunidades, né? Nós estamos vendo aí com diversas empresas e também agradeço, claro, a Márcia Rosa, que é a coordenadora aí do Vestibulinho, por essas informações sobre esses cursos, sobre essas vagas, com participação especial dos alunos, passando aí atrás da nossa repórter, a Mariana Meira, ao vivo. Então, muito bacana, não perca essa oportunidade, você que é estudante. 12:11, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Hoje nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas e tem informação importante para quem tem mais de 50 anos na área da saúde. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E se você tem mais de 50 anos, olha só, e mora em Campinas, está aberta, então, a vacinação, a 4ª dose contra a Covid-19 para as pessoas com idade acima de 50 anos e profissionais da saúde maiores de 18 anos. Então, a gente tem também uma aplicação de uma 5ª dose, que é chamada de 3ª dose adicional, para os imunossuprimidos graves a partir de 50 anos. Então, a gente lembra que, de acordo com a Prefeitura, esse público está entre 130 mil pessoas moradoras aqui da cidade de Campinas. Para receber a vacina, todos os grupos precisam ter recebido a última dose há pelo menos 4 meses. Então, a vacina está disponível em 65 centros de saúde. A gente lembra que não é mais necessário fazer o agendamento, é só acessar o site vacina.gov.br
www.campinas.sp.gov.br. Lá você tem o centro de saúde mais perto da sua casa, do seu trabalho, em que você pode então ser imunizado. Lembrando, olha, eu tenho mais de 50 anos, mas é preciso atentar-se se a última dose foi há mais de 4 meses. Se tiver tomado há 3 meses, ainda não é hora dessa 4ª dose. Para a vacinação, basta apresentar os documentos com foto, que pode ser uma carteira de vacinação se estiver também junto com o RG ou a CNH. E no caso dos imunossuprimidos graves, que a gente falou aqui, dessa 3ª dose adicional, que seria uma 5ª dose, sim, Gabriel, tem um modelo lá no site vacina.campinas.sp.gov.br, que é o modelo de declaração de que essa pessoa é imunossuprimida grave, por isso precisa dessa 5ª dose. Então você pode pegar esse modelo e apresentar, depois de devidamente preenchido, na hora da vacinação também. E de acordo com a Prefeitura, até segunda-feira, dia 6 de junho, a gente lembra que agora todos os boletins são emitidos a cada segunda-feira, nós tínhamos mais de 2.800.000 doses já aplicadas aqui na cidade, divididas entre 1ª, 2ª, 3ª e as doses adicionais. Mirna Abreu, a gente continua falando agora sobre saúde e nesta pandemia acho que foi muito discutido, né, a questão da telemedicina, porque as pessoas não podiam sair de casa por conta da Covid-19 em boa parte, e aí se discutia sobre fazer esse atendimento de forma online. Aqui na cidade de Campinas tem um projeto piloto que possivelmente futuramente a gente vai ter essa telemedicina? Ele começou com um projeto chamado de teletriagem. Então quem sabe que precisa do atendimento do centro de saúde, ou é a consulta marcada, ou chega lá, passa pela equipe dos agentes da saúde e aí tenta um encaixe. A ideia agora é que essas pessoas, elas vão chegar ao centro de saúde, passar pelo acolhimento da enfermagem e, se for o caso, ela vai ser encaminhada por uma consulta online feita com um médico que vai estar numa sala devidamente equipada lá no Hospital Mário Gatti. Em caso de necessidade, essa pessoa já vai lá do centro de saúde para um pronto-socorro. É chamada de teletriagem. Então, não tira aquela ideia de que você tem que chegar no centro de saúde e fazer ali o seu agendamento, digamos que, olha, eu estou passando mal, passa pela equipe da enfermagem e a equipe de enfermagem faz esse contato com a equipe que está lá no Mário Gatti. Inicialmente, o centro de saúde lá do Jardim Florense é quem está fazendo esse primeiro projeto piloto. A ideia é o atendimento de 40 pacientes por dia e ainda tem a previsão de que as unidades do DIC 1, Vila União, Parque Valença, Jardim São Domingos, São Marcos, Barão Geraldo, Centro, Taquaral e Souzas devam receber também essa teletriagem. A gente lembra que esse serviço, como você falou, ele foi, de certa forma, um pouco utilizado no período da pandemia, em que as pessoas tinham que ter os devidos encaminhamentos ou ao centro de saúde ou aos prontos-socorros, e agora a ideia é agilizar o atendimento, porque nem sempre o médico está disponível para atender ali no centro de saúde num caso de urgência, atende essa equipe, olha, o caso é grave, então vem para o pronto-socorro. É um projeto piloto aqui na cidade de Campinas e a gente segue acompanhando, principalmente para a área da saúde, para ver se melhora também a qualidade e o tempo dos atendimentos. Vamos falar sobre trânsito agora, Mirna Abreu, porque na semana passada nós falamos aqui no Câmara Notícia sobre esta campanha de conscientização que a INDEC estava fazendo com os motoristas, e nós temos o balanço. Temos sim, olha, a gente lembra que o foco é na cidade toda, mas principalmente ali na Avenida John Boy do Lopo, que é a campeã de acidentes, inclusive com óbitos aqui na cidade de Campinas. E de acordo com a INDEC, olha, foram 2.199 avisos e 441 que estão em processo de envio, que estão sendo remetidos aos motoristas, aos condutores que cometeram infrações no trânsito nesse período. Essa campanha é uma campanha educativa justamente para que nesse primeiro momento as pessoas não sejam logo penalizadas, ou seja, não é uma multa, é um aviso, olha, preste atenção que você passou, por exemplo, a 60 km num trecho que permite 50 e outras infrações de trânsito que os motoristas possam ter cometido nesse período. Olha, até o dia 13 de junho, novos radares coletam dados para o envio das mensagens de conscientização. A gente lembra que lá os radares a gente tem, olha,
No Jardim Nova Esperança, são 2 novos medidores de velocidade no sentido bairro-centro, próximo à Rua Francisco Alves do Pinho, e no sentido centro também, com velocidade permitida de 50 km por hora. Então, ali no Jardim Nova Esperança, é logo depois da ponte ali que fica no Jardim Florense, no sentido Campo Grande. Outros 2 medidores de avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa de pedestre e excesso de velocidade também foram instalados no sentido centro-bairro, no Jardim Roseira, próximo à Avenida Brasília, ali quase chegando no Hospital da PUC, na altura da estação BRT Roseira, e nos 2 pontos a INDEC registrou 48 ocorrências no total entre 2021 e 2022, sendo 2 acidentes fatais. Então, vários radares e também essa questão de avanço de sinal vermelho na John Boy. Neste momento é só um aviso, mas posteriormente a campanha será multa. Importantíssimo, então, essa campanha de conscientização no trânsito de Campinas para diminuirmos, né, os números aí de acidentes e também de mortes. Mina, vamos falar agora sobre a Lei de Incentivos Fiscais, que foi regulamentada aqui na cidade de Campinas, e relembrar o objetivo desta lei. A ideia, inclusive, do projeto que passou aqui pela Câmara em 2 votações, foi motivo de audiência pública, é incentivar investimentos para a cidade e gerar cerca de 5.000 empregos. As empresas que se enquadrarem terão direito à isenção de PTU, ITBI e ISSQN da construção civil, além da redução do ISSQN de 5% para 2%. O decreto está no Diário Oficial do município desta quarta-feira e poderão se beneficiar indústrias, centros de distribuição, unidades de logística e serviços, call center instalados na cidade, empresas de informática, nas áreas de tecnologia da informação e de comunicação, entre outras. A lei vale para novas empresas e também para aquelas que já estão instaladas e que pretendem expandir a sua atividade. A gente tem um resumo aqui nesse quadro de como vai ficar, olha. Nas leis atuais, os incentivos são fixos e escalonados num prazo de 10 anos, e aí os critérios são tipo de atividade, receita e tudo mais, e não tem compromisso social, com investimento mínimo na cidade de 113 milhões e meio. Já com a nova lei, olha, os incentivos são fixos, até que eu falei dessa porcentagem, né, ou isenção total ou ISSQN de 5% vem para 2%, no prazo entre 6 a 20 anos, para alguns critérios de atividade, receita de serviços, empregos, valor adicional, e entra como compromisso das empresas a contribuição para fundos municipais. Os investimentos mínimos das empresas variam de acordo com o segmento. Por exemplo, uma indústria que vai se instalar em Campinas, o investimento mínimo é de 15 milhões de reais para essa instalação ou até para a expansão da atividade. Prestadores de serviços, 8 milhões de reais. Centros de distribuição, logística e call center, 4 milhões e 200 mil reais são os critérios para que essas empresas se beneficiem, então, dessas isenções fiscais e até da redução do ISSQN para serem instaladas aqui na nossa cidade. Então, informação importante aí sobre a Lei de Incentivos Fiscais, que já foi regulamentado, já está no Diário Oficial do município aqui da nossa cidade. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, neste domingo, Dia dos Namorados, e claro, o comércio está na expectativa. É uma expectativa positiva, já que a gente lembra que o Dia dos Namorados anteriores a gente estava com o comércio fechado, aquela questão da flexibilização. Então a Dalila Pereira foi às ruas, falou com comerciantes e traz tudo o que pode ser diferente nesse Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando e a expectativa do comércio está positiva para esse ano. O comércio da região metropolitana de Campinas espera um aumento de 7,5% no faturamento referente ao Dia dos Namorados. Laerte Martins, economista, comentou sobre os números esperados. O Dia dos Namorados, este ano aqui, deverá ter uma expansão entre 7,5% a 8%, né? Em relação ao que foi o ano passado, por exemplo, o que dá uma ideia de que aqui na região nós vamos ter um faturamento possível de 260 milhões, quando o ano passado foi 240. Então, há uma perspectiva boa nesse sentido para o comércio, para que
o Dia dos Namorados cresça. Em Campinas é a mesma coisa, nós estamos aí com quase 120, mais de 122 milhões previsto, e o ano passado foram em torno de 113 milhões. Então, quase os 8% de crescimento, o que para o comércio é uma perspectiva positiva, né? Apesar dos números promissores, ainda não será possível chegar aos valores pré-pandemia. Pra você ter uma ideia, em 2019, Dia dos Namorados, ele faturou, naquela época, 376 milhões. Isso antes da pandemia, né? Você está vendo aqui que nós vamos estar com um faturamento aqui na região de 260 milhões. Então, ainda nós estamos 31% a menos do que a pandemia forçou, né, criou. Realmente um crescimento, esse número já foi bem maior. Certo? Quando você pegar 2020, então as variações eram enormes. O movimento das lojas já começou a aumentar durante a semana, mas o maior fluxo de pessoas deve acontecer mesmo no sábado e no domingo, como afirmou Thaís Esperancini. Então a gente está com essa expectativa também de aumento aí de 42% no fluxo no sábado, né? Porque realmente o brasileiro deixa para a última hora. É a terceira data do varejo mais importante para a gente, né? A primeira delas é o Natal, a segunda é Dia das Mães, a terceira é Dia dos Namorados. Então, por isso que a gente foca aí nessas ações, nessas promoções, para trazer algumas vantagens para os nossos clientes também. Segundo Thaís, o setor que mais tem vendido no momento é vestuário, eletrônico e calçados. Acho que sim, acho que ali quinta, sexta-feira, porque, querendo ou não é todo mundo que lembra da data em si, né? Mas acho que uma quinta, sexta-feira ali comece a ter uma procura maior, pelo menos é o que eu espero. O João Paulo já garantiu o presente da amada. Uma melissa, uma roupa para ela sair dia a dia, achar um lugar da hora para comer, almoçar, jantar com ela. É assim, vamos que vamos. Acho que é surpresa, né? Ela vai estar esperando, ela vai ver. A surpresa é sempre bom, né? Então quem for comemorar, boas compras aí para este domingo, dia 12. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, e agora nós vamos falar sobre as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem foi dia da 8ª reunião ordinária. E os vereadores aprovaram de forma definitiva o projeto de autoria do prefeito que altera o programa Nutrir Campinas. A gente lembra que até março de 2020, o Nutrir Campinas, que integra o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Assistência Social aqui de Campinas, atendia 6 mil famílias em situação de extrema pobreza, o que equivalia a 30 mil pessoas. Atualmente, esse número são de 26 mil famílias, 130 mil pessoas. Só que a medida era válida apenas no período da pandemia. A gente lembra que aquele estado de emergência foi encerrado, então agora a medida é validar a lei para que continue independente daquele período de pandemia. Então o projeto aprovado transforma essa possibilidade de usar o cartão Nutrir também, não só para alimentos, mas também para produtos de higiene e limpeza, de higiene pessoal e limpeza. Então a gente tem duas medidas. Vamos continuar em Campinas atendendo 26 mil famílias com Nutrir Campinas e essa possibilidade da compra também de material de limpeza e higiene pessoal. Vamos continuar repercutindo aqui a 8ª reunião ordinária que aconteceu no dia de ontem, com as discussões e votações que aconteceram dos projetos que estavam na pauta, e tem uma alteração em uma lei de 2010 e é de autoria do vereador Luiz Cirilo. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A matéria altera essa lei de 2010 que instituiu aqui na cidade normas para a proteção e segurança de recém-nascidos e crianças internadas em hospitais e maternidades municipais e particulares. Essa nova proposta determina que todos os hospitais e maternidades da rede pública municipal e particulares serão obrigados a instalar câmeras de segurança em seus berçários e também nas unidades de terapia intensiva neonatal. É obrigar que os hospitais e maternidades públicos e privados do nosso município instalem câmeras de segurança
principalmente nos berçários e nas UTIs neonatal, com o objetivo de realmente resguardar, preservar aqueles recém-nascidos. É notório que, às vezes, por má fé ou mesmo por negligência, pode ocorrer comportamentos do ser humano que possam, no desenrolar, acarretar prejuízos irreparáveis a uma família, como o desaparecimento de criança, como a troca de criança, maus tratos também às crianças. E o objetivo do projeto de lei é dentro do princípio de transparência que se deve ter hoje. A maternidade e os hospitais, mais uma vez eu falo públicos e particulares, deverão instalar câmeras de segurança 24 horas por dia, disponibilizando aos familiares das pessoas que lá estão, das crianças que lá estão, para que elas possam acompanhar em tempo real, isso no sentido preventivo, para que não ocorra, mas caso alguma anormalidade venha a ocorrer, no sentido posterior até de repressão e punição ao autor ou autores deste ato. A gente lembra que a atual legislação obriga apenas que sejam instalados equipamentos de segurança que alertassem sobre a saída dos recém-nascidos e de crianças das dependências dos hospitais sem a devida autorização dos profissionais responsáveis. Essa proposta ainda vai passar por um segundo turno de votação. Outra proposta que foi discutida, votada e aprovada é de autoria do vereador Fernando Mendes. Essa proposta ela foi analisada em turno único, porque ela não exige que a gente tenha a discussão da legalidade e do mérito, já que é uma mudança no regimento interno da Câmara. A proposta institui o diploma Empresa Cidadã e o parlamentar justificou a criação da nova honraria. Muitos eventos, arrecadações foram feitas e por trás do volume daquilo, para o benefício, para o sucesso do acontecimento, sempre tem empresas por trás. E essas empresas não são lembradas. É lembrado o diretor, uma pessoa que recebe um título por uma participação desse tipo. Então, levando em conta que vários outros municípios já têm títulos para empresa cidadã, para empresas estabelecidas, e elas que contribuem não só dando emprego, não só também contribuindo com moradias com relação ao trabalho que fazem, mas elas também têm um cunho social muito forte e nós achamos interessante, aproveitando as estatísticas dos acontecimentos últimos por conta das necessidades que surgiram, e não é nada mais justo do que dar um título para essas empresas que estão estabelecidas na cidade, têm seus empreendimentos, mas também tem uma participação na ação social e em ajuda para as pessoas menos favorecidas. A lei deve ser promulgada pelo presidente da Câmara e ser publicada no Diário Oficial do Legislativo. E como ficou a votação de todos os projetos que estavam na pauta da 8ª reunião ordinária, você confere lá no site www.campinas.sp.leg.br e a íntegra da reunião lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Mirna Abreu, aqueles projetos que são aprovados aqui no Legislativo em primeira análise, em segunda análise, vão para a sanção do prefeito. Isso, e um que foi sancionado recentemente é de autoria do vereador Arnaldo Salvetti. Olha só, ele foi sancionado dia 6 e publicado no Diário Oficial do dia 7 de junho. A proposta é mais uma ferramenta de apoio às mulheres vítima de violência. A reportagem é de Mariana Meira. Agora é lei. Foi sancionada pelo prefeito de Campinas a lei que institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no município de Campinas, que tem como objetivo combater e prevenir a violência contra a mulher. O projeto, que é de autoria do vereador Arnaldo Salvetti, é de junho de 2021. Tramitou na casa com pareceres favoráveis de 4 comissões e foi aprovado em discussões e votações de 2 reuniões extraordinárias neste ano. É uma obrigação nossa trabalhar em conjunto, né, Câmara, Poder Judiciário, Polícia Militar, Executivo,
É um absurdo o constrangimento que as mulheres ainda passam, né, no Brasil, no estado de São Paulo, no mundo. O programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica é previsto por uma lei federal do ano passado. Agora, sancionado aqui no município de Campinas, terá uma rede multidisciplinar de apoio, do legislativo ao executivo. Tudo começando com um pedido de ajuda que não precisa passar nem pelo telefone, nem pela delegacia da mulher. Basta um X vermelho na palma da mão. Segundo o texto, o X pode ser feito com batom ou uma caneta, de preferência na cor vermelha, e deve ser mostrado com a mão aberta em diferentes estabelecimentos: farmácias, repartições públicas e privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes e lojas comerciais, por exemplo. Os funcionários destes locais devem imediatamente coletar o nome, endereço e telefone da vítima e ligar para o número 190 da Polícia Militar. O texto prevê ainda que, sempre que possível, a mulher possa ser conduzida de forma sigilosa e com discrição a um local reservado no estabelecimento para aguardar a chegada da autoridade de segurança pública. Estabelece ainda que é de responsabilidade do Poder Executivo mobilizar ações de combate à violência. Nós temos que cobrar isso do Executivo, nosso aqui do Legislativo, de fazer campanhas, e campanhas aonde a mulher vai ter o direito de poder se preservar. Porque hoje a mulher, ela muitas vezes, ela é assediada no ônibus, assediada em vários locais, e muitas vezes não tem nem como reclamar. Ela tem que aguentar aquele assédio, descer de onde ela está, ir para casa e superar aquele momento. Nós não podemos mais admitir isso. E a gente continua falando sobre o trabalho dos parlamentares, agora com um questionamento da vereadora Débora Palermo. Ela apresentou um requerimento pedindo informações à Prefeitura a respeito do Centro de Saúde Carlos Gomes. Quem traz as informações é Michel Amorim. A vereadora Débora Palermo protocolou na Câmara o requerimento número 834 deste ano, que pede informações à Prefeitura sobre o funcionamento do Centro de Saúde Carlos Gomes, que fica na região leste da cidade. Há muito tempo a população de lá está num espaço improvisado, né? Que não tem condições de atendimento, não tem privacidade, não dá sequer para fazer um exame ginecológico. Então as denúncias têm chegado há bastante tempo lá no gabinete. Aliás, há muitos anos já a gente vem cobrando esse novo Centro de Saúde do Carlos Gomes, porque a situação ali é precaríssima, né? Não tem como atender a população daquela forma. O centro de saúde de um bairro é a porta de entrada para início de tratamento no SUS e cabe ao CS conhecer a realidade de doenças da sua comunidade para desenvolver ações de vigilância à saúde e também prestar atenção integral aos munícipes. E nós estamos falando de uma região que é de difícil acesso, pouco transporte, é muito longe os hospitais, os outros centros de saúde. Então é uma região que necessita de um atendimento excelente, porque não tem aonde recorrer a não ser o centro de saúde ali, né, próximo da população. Olha, e a parlamentar informou que a Prefeitura já entrou em contato com ela por telefone, dizendo que está em fase de fechar o contrato para construir um novo centro de saúde no bairro, que irá atender também toda a população ali do entorno do Carlos Gomes. O retorno do Executivo também será enviado por meio de documento. E Mirna Abreu, no Teatro Bento Quirino, foi dia também de reunião de uma frente parlamentar. O encontro foi da Frente Parlamentar de Legislação Urbana, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Ontem foi a segunda reunião e quem acompanhou tudo, Mariana Meira.
Em sua segunda reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana, o vereador Paulo Gaspar, que preside os trabalhos, recebeu no Teatro Bento Quirino diversos representantes de setores para discutir um novo modelo urbanístico para o centro de Campinas. Em nome do Secov, da direção Campinas, nós montamos um grupo de trabalho dentro da diretoria, a pedido da secretária Carolina Baracá, que em dezembro nos solicitou qual era a visão do mercado imobiliário para que o centro da cidade voltasse a ter pujança, economicamente mais ativo do que no atual momento, porque eles iam começar os estudos para a revitalização do centro. Então, nós montamos esse grupo de trabalho, onde coletamos várias informações e discussões de vários consultores do Secov São Paulo, e colocamos aqui nesse estudo que a gente chama de Requalicentro Campinas. É um estudo para a zona central, tá? Não é um projeto, são apenas ideias de centros do mundo todo, inclusive do Brasil, que tiveram sucesso em suas requalificações. Esse estudo teve como recorte a região do Macrocentro de Campinas, que compreende 235 hectares de área, passando por vias como a Avenida Francisco Glicério e a Avenida Aquidabã. Divide esse território entre serviços como saúde, habitação e hotelaria, cultura, gastronomia e comércio. Também analisa a volta do bonde, que serviria como atração turística e também como locomoção alternativa aos carros na região. As propostas tiveram um amplo debate entre pessoas físicas e entidades membros da Frente Parlamentar, que volta a se reunir no final do mês. A gente focou principalmente na mobilidade urbana, que é um dos problemas mais sérios que tem, né? A gente tende a tirar os carros do centro, ou seja, dificultar um pouco a entrada dos carros do centro. E na medida que a gente promove o adensamento e a verticalização do centro e aumenta a sua população, a gente quer que essa mobilidade seja mais exclusiva para quem está morando no centro e convivendo dentro do centro. Então, nesse sentido, foi se discutido questões de estacionamentos, bolsões, fora de um centro que vai ser delimitado, né? Existe um centro menor, depois um centro expandido, porque tudo são questões econômicas que precisam ser estudadas. Dentro dessa região demarcada, pensar em incentivos, né, do município para quem vai investir ali, tipos de renúncia fiscal também, IPTU, ITBI e outros. Existe uma lei de retrofit que está sendo pensada para reformar imóveis antigos. Foi colocado aqui um grupo que se formou em Campinas, o Grupo Ágia, que trabalha com empreendimentos sociais. Então, pega imóveis abandonados, reforma e aluga de interesse social. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas que priorizem essa população que hoje mora nas periferias, e a gente quer trazer também para o centro, porque por causa da questão da mobilidade, por não terem veículos, para ficar tudo mais fácil, e ter um emprego ali nessa região central, aproveitando toda a infraestrutura existente. Enfim, foram muitos pontos abordados nessa reunião, vai ter muitos outros no dia 29 na próxima, e se for preciso a gente vai continuar nesse tema até a gente esgotar. Então, são muitas as possibilidades. A gente segue acompanhando aqui as reuniões, essa disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas e com as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Repercutimos aqui a reunião ordinária. Volta amanhã com mais informações? Isso, amanhã a gente fala um pouquinho de como foi a reunião desta manhã da Comissão de Honraria, que também ela precisa analisar as propostas dos parlamentares e outras atividades legislativas. Combinado, até amanhã. Até. Semana de tempo fechado aqui em Campinas. Hoje à noite tem previsão de chuva, então para você que trabalha ou que vai precisar sair, leve o guarda-chuva, viu? Para esta sexta-feira a condição não muda, viu? Tempo nublado com previsão de chuva, nada do sol, viu? A temperatura
ela cai em relação a hoje, viu? Então vamos aqui para a minha tela, porque amanhã, sexta-feira, 10 de junho, olha só, mínima de 14 graus, já é uma temperatura menor do que nós temos hoje, e ao longo do dia sobe muito pouco essa temperatura, então nesta sexta-feira não passa dos 20 graus aqui para a cidade de Campinas. Olha só, o quadro Na Ponta do Lápis de hoje é a segunda parte sobre economia doméstica e vai te ajudar com dicas para você economizar no dia a dia, no supermercado, nas contas de energia e gás, e que você que está nos acompanhando assiste a partir de agora. Oi, gente, tudo bom? Olha, agora eu vou saber se você realmente está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Assistiu o último Na Ponta do Lápis, que a gente conversou com a Rosiele Pegado, consultora financeira, demos várias dicas para você organizar seu orçamento. Hoje a Rosiele está voltando com a gente, só que dessa vez a gente vai falar sobre dicas para o dia a dia, para a gente conseguir economizar aí no nosso orçamento. Vai ser dicas para a economia do lar, vamos dizer assim. Agora chegou a parte, né? Uma vez que fez o controle financeiro, organizou, entendeu como fazer ali, entender, na verdade, de fato, a sua situação financeira. Agora é hora da gente aplicar as dicas para que a gente tenha bons resultados na sua organização financeira. Rosiele, obrigada aqui pela essa segunda conversa com a gente. E vamos lá para essas economias do lar. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, seja supermercado, seja no gás, na cozinha. Vamos ver o que a gente pode dar assim, a sua primeira dica para a gente começar essas economias no lar aí. No supermercado, é inegável que o supermercado ficou bem caro, né? A gente sente, tá variando ali. A gente sente no bolso. Então, a gente já sabe algumas informações, algumas dicas de fazer a lista para ir no supermercado. Só que muita gente faz a lista a partir do que ela imagina que tem. Ela não vai ali no armário dela, olha o que de fato ela tem e o que está faltando. Eu acho que acabou, eu acho que acabou. Não, você precisa verificar mesmo e fazer a lista de forma validada ali para você saber o que de fato você precisa. E uma outra dica muito importante, que até os nutricionistas recomendam, é que você faça o seu cardápio da semana. Porque às vezes você compra materiais e que você nem vai usar. Por exemplo, você compra trigo, você compra doce de leite, alguns produtos que naquela semana você não vai usar. Então você tem um dinheiro parado e às vezes você precisa colocar açúcar no seu café e não tem. Mas você tem um trigo lá que você comprou e ele não tinha finalidade naquele momento. Então, quando você faz essa receita semanal, você tem claro o que de fato você vai precisar e você sabe otimizar, né? Você não fica nem pensando o que eu vou fazer e nem comendo a mesma comida a semana inteira. Essa de realmente olhar o que está faltando, eu vou me meter, quero dar dica também. O que eu faço é olhar na categoria do supermercado, tipo, farináceos. Aí eu vou ver se tem alguma coisa que eu preciso dessa categoria e vou lá. Limpeza, vou fazendo desse jeito. Essa é a minha dica que eu vou deixar aqui para sempre ficar. Que a gente, será que tem coisa X? Lá tem todas as categorias e vou dando um checkzinho ali. Outra importante também é você olhar a validade, porque às vezes você acha que você tem um produto na sua despesa e aí já está vencido. Né? E aí quando você abre, você vê que você vai ter que comprar outro. Então, você olhar, você saber o tempo que aquilo precisa e no supermercado, olhar também a validade. Porque aqui no Brasil tem isso, né? A promoção geralmente é porque a data de validade já está muito próxima. Então, se você não vai usar aquele produto nos próximos dias, primeiro, olhe a validade. Segundo, tenha clareza se dentro daquele seu cardápio esse produto entra. Porque muitas vezes a gente compra porque está barato, mas não tem utilidade. E aí você acaba perdendo porque ficou fora do prazo de validade.
Então, tenha muita clareza. E outra, aquele leve 3, né, pague 2. Será que você precisa de 3 pacotes, caixas de sabão em pó? Porque, às vezes, essa promoção é em um produto que você não necessita daquela quantidade. E aí, você não está pagando mais barato. Você está comprando coisas desnecessárias para aquela sua semana. Ai, gente, a Rosiele tá falando pra mim isso, viu? Porque, olha, sou danada pra fazer essas coisas. Você aí de casa também vê aquele nome promoção, leve 3, pague 2, você já pega ali na prateleira, né? Você já cresce o olho, opa, promoção. Ela tá brigando aqui comigo, gente. Tá brigando com vocês aí em casa também? E é muito importante fazer o cálculo da unidade, né? Porque muitas vezes está numa promoção, mas quando você faz o cálculo da unidade, está mais caro do que você comprar só um. Então você tem que ter muita clareza nisso. Um outro ponto que eu gosto muito é de você não ir com muita pressa. Eu sei que hoje a gente está correndo, tentando correr atrás dos 2 anos que nós ficamos em casa. E você vai com muita pressa no supermercado. E às vezes essa promoção, ela não é, a placa saiu do lugar assim. Não é necessariamente daquele produto que você gostaria. E aí você só vai se dar conta quando você olha no caixa que deu um valor muito maior. Porque você achou que aquele produto que você pegou na pressa, sem olhar direito, estava no valor inferior. E não está. Então, ir ao supermercado com fome e com pressa é um resultado perfeito para você gastar mais do que você esperava. Nossa, e com fome é um perigo, gente. A gente acaba pegando sempre alguma bobeira, alguma besteira, né? Isso é importante ser organizado, com a lista e focado, e com tempo, né? E o grande problema de ir com fome, às vezes, é porque você vai gastar mais e, às vezes, você enche os olhos achando que vai chegar na sua casa e vai fazer aquilo que você imaginou porque você estava com fome. Só que você chega tão cansado e não faz. E aí você acaba não consumindo aquilo que você comprou. Então, entender que a gente precisa nos ajudar, nos organizar mesmo, para que a gente consiga ter um controle financeiro. O controle, o nosso resultado financeiro é baseado nas nossas ações, nas decisões que nós tomamos no dia a dia. Então, se eu vou no supermercado amanhã, a lista, toda a programação do meu dia posterior, né, no dia da manhã, tem que ser feita hoje. A gente já acorda e quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso não vai funcionar. Você vai se estressar, ficar irritado e uma forma de aliviar isso é gastando dinheiro. Descontando a comida, gastando dinheiro, né? Porque comprar é bom, gente. Comprar é prazeroso. O negócio é que no final do mês você vai ter que pagar isso. E esse assunto que ela falou casa muito com um assunto que a gente já falou aqui na ponta do lápis, que é os perfis financeiros. Dá uma procurada aí na nossa playlist do YouTube da TV Câmara Campinas e vocês vão ver que os assuntos vão casar também. Isso que você falou de ir com fome, termina chegando cansado e faz o quê? Pede um delivery, né? O delivery é uma bomba ali, um perigo na mão no momento de tentar organizar as coisas, Isso, né? No meu atendimento, eu já atendi clientes que gastavam R$2.000, ou seja, quase 30% do salário da receita só com delivery. E eles não tinham ideia que eles gastavam. Eles sabiam que eles não tinham dinheiro, mas para onde estava indo esse dinheiro, eles não sabiam. E aí eu falei, vocês comem fora? Só que não, a gente pede delivery. Eu falei, e quanto é? Aí eu pedi o extrato do cartão de crédito. Eu fui somando, eu falei, aqui tá mostrando que vocês gastaram R$2.000. Não, nós não gastamos tudo isso. Eu falei, gasta. A última sexta-feira foi 350. Então, só que eles faziam isso quase que diariamente. Né? Todo dia eles estavam cansados e aí a despensa lá estava lotada. Mas eles estavam cansados, eles não tinham cronograma, né? Não tinham se preparado. Então, vai naquilo que é mais rápido. E sempre o mercado financeiro começa, entenda isso. Tudo que é muito fácil, tudo que é mais rápido, no final o resultado vai ser negativo na sua conta bancária. Por isso a dica de organização da alimentação, como fazer as marmitas, alguma coisa, é bacana também, né? Isso, deixar ali, organizar, até porque você também come melhor, né? Nesses aplicativos você vai comer fast food, uma comida, né? Eu gosto, eu não estou dizendo para você não comer, porque até eu também como, mas você tem que saber dosar, porque o gasto com saúde é muito alto no Brasil.
né? Então a gente tem que ter a prevenção para que você não gaste mais dinheiro, né? Então, cuidar da sua saúde, ter uma alimentação saudável, diminuir esse estresse por conta dessa falta de organização, vai ajudar você a ter um bem-estar também. Rosiele, a gente conseguiu economizar aqui com suas dicas no supermercado. Tem dica para economizar também na conta de energia, na conta de água? Tem alguma coisa que a gente possa fazer no nosso dia a dia? Tem. A primeira coisa na conta de energia é você reconhecer a bandeira, né? E a gente percebe, né, que a bandeira vermelha é a que mais predomina. Então, saiu daquele ambiente, desligou, né? Tentar, eu sempre brinco assim, média, a pessoa fala, mas eu não vou ficar contando quantos minutos eu estou tomando banho. Coloca uma música e tome banho nessa música, porque ela não vai passar de 5 minutos, né? Então, a gente precisa dar prioridades ali e dar ações para que a gente possa ter uma economia. Então, todo produto que esquenta, ele consome mais energia do que aquele que só acende, né? Então, o que você tem que entender? Chuveiro elétrico, ferro elétrico, você tem que ter uma otimização, assim como você faz no supermercado, você tem que ter no seu banho ali, quanto tempo você vai ficar, se você já pode lavar alguma coisa ali que você está fazendo, né? E na máquina também, né? Você tente usar a capacidade máxima da máquina, porque senão você vai lavar roupa todos os dias, você vai gastar mais sabão e mais energia. E também eletrodomésticos que tem aquela economia de energia, né? Que tem a bandeirinha também, seria interessante. Isso. Eles têm um valor maior. Porém, se a gente for entender que a gente vai usar uma geladeira por 3, 5 anos, às vezes até 10 anos, então durante esse período, aquele valor maior que você pagou, ele vai ser economizado na energia elétrica, na conta de luz. Rosiele, a gente sabe também que o gás está bem caro. Será que dá para economizar no consumo de gás ou aí já é um pouquinho mais complicado? Não dá, sempre tem um jeito para a gente economizar, né? Principalmente se você compra arroz integral, grão de bico, todos os grãos ali, eles levam tempo, né, para cozinhar. Então, o que você faz? Na noite anterior, você já deixa ele de molho, porque você vai fazer um arroz num período muito menor. E ele vai tufar. O arroz integral, quando eu deixo de molho, no outro dia eu tenho um volume muito maior. Por quê? Porque ele já recebeu e ele tá muito mole assim. Geralmente ele leva de 20 a 40 minutos o meu arroz, que eu faço no fogo baixo. Quando eu faço assim, é 8 minutos eu consigo cozinhar o arroz. Então, eu vou diminuir o tempo de cozimento. Então, eu estou economizando no gás. Então, mas sempre tem que ter uma preparação, um planejamento para que eu consiga economizar. Sempre organizar, gente. E transporte, será que tem alguma dica aí para transporte, para a gente tentar economizar no dia a dia? Ou seja, questão de gasolina ou ônibus? Dá para dar um jeitinho? O transporte, ele, dependendo da sua rota, ele é mais complicado, mas dá. Principalmente se você trabalha, tem amigos, colegas de trabalho que moram perto, você pode mesmo que pelo menos uma vez por semana tentar fazer tipo uma alocação ali e dividir o combustível. Então naquele dia você já tem uma economia. E muitas vezes essa dívida ali, essa divisão, esse valor serve como o dinheiro da semana do seu combustível. Ou você tentar fazer a rota que você pegue seu filho na escola, vá para o seu trabalho, volte para o supermercado e consiga fazer numa única rota isso, né? Não, vou deixar meu filho aqui e vou para o supermercado lá na outra ponta, não. Você também se planeja para criar uma rota e tentar otimizar o caminho, pegando sempre o menor caminho e também tentar fugir do horário de trânsito, de fluxo, porque você também vai gastar mais combustível com o carro parado ali, né, ligado, mas ele está parado. Então a gente tem que fazer essa otimização. E o que você puder ir de bicicleta e andando, vai fazer bem até para a sua saúde, essa economia, né? Então a gente tem que otimizar e perder a vergonha, porque a gente fica com vergonha, né? Gente, está todo mundo querendo economizar, todo mundo quer ter um controle financeiro.
Então não sinta vergonha, não se sinta inferior, porque você quer otimizar o seu orçamento, né? Fale, se a pessoa não aceitar a sua proposta, respeite, mas não perca a linha do seu controle financeiro. O não já está ali. Vamos correr atrás disso. A gente avalia muito. Nossa, o que a pessoa vai pensar de mim se eu for dizer, tu quer carona, aí tu paga tal, a gente divide o combustível. A gente avalia muito. E às vezes aquela pessoa também está precisando economizar. Então, é um benefício para as duas partes. Rosiele deu dicas. O segredo principal é sempre a organização e planejamento, né? Mas hoje a gente teve dicas aqui de como economizar no supermercado, energia, na água, no transporte. Acho que deu um programa bacana para dar bastantes dicas aí para o nosso dia a dia, né? Dá para a gente começa a perceber que a organização financeira, o planejamento financeiro, eles são ações do nosso dia a dia. A gente não precisa saber muito de matemática, como as pessoas... não odeio matemática, nem quero fazer isso. Não, são ações do seu dia a dia que vão gerar um resultado na sua conta bancária de forma positiva. Rosiele, obrigada pelas dicas do programa passado, que você vai lá no YouTube da TV Câmara Campinas assistir para pegar todas as dicas juntos. Obrigada pelo seu tempo e quem sabe você vem outras vezes para as outras dicas para a gente. Sim, posso me convidar, e se vocês querem saber mais dessas dicas, né? A gente pode me seguir nas redes sociais, Rosiele Pegado, tanto no YouTube. Tem um site também que tem vários blogs, né, de como investir, de como abrir uma conta na corretora, abrir uma conta digital para não pagar anuidade e até mesmo o cartão de crédito. Tem vários cartões que não dão anuidade, né, não tem anuidade, você pode economizar. Então, essas pequenas dicas vão ajudar você. Você acessa o site rosielepegado.com.br, você vai ter um conteúdo rico para ajudar você a cuidar bem do seu dinheiro. Rosiele, obrigada. Você aí do outro lado teve várias dicas para essa economia do lar, toda essa organização, esses pequenos macetes aí do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do Na Ponta do Lápis. Lembrando sempre que você pode revisitar lá no YouTube da TV Câmara Campinas os nossos programas e eu espero vocês na próxima edição. Até mais! Uma hora da tarde, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira e vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, é o primeiro e último aqui do nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo com a Adriana Drula, ela que é mestre em psicologia positiva e o assunto de hoje, relacionamento. Não saia daí. Uma hora e 4 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira e bom, neste domingo dia 12, milhões de casais vão comemorar o Dia dos Namorados. Aliás, nesta semana este tema já está em alta, né? O comércio na expectativa por vendas, os restaurantes com cardápios especiais, as pessoas pensando em surpresas, presentes. Mas hoje a nossa conversa aqui vai para todas as pessoas. Às vezes não está tendo um bom relacionamento, ele não é saudável. Por isso eu converso agora com a Adriana Drula, ela que é mestra em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos, especialista em compaixão, autocompaixão. Então, Adriana, muito obrigado novamente por atender a nossa equipe aqui da TV Câmara Campinas e
É uma data importante, Dia dos Namorados, está chegando, mas não é por isso, né, que o homem ou a mulher precisa aceitar tudo, né? Seja bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. É uma data especial, é uma data que todo mundo fica naquela expectativa, mas às vezes, Adriana, você não está num relacionamento saudável, não está bem, e não necessariamente você precisa expor ou mostrar para todo mundo uma realidade que não é a sua, né? Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a gente se sente obrigado, né, principalmente nesse tipo de data, a colocar uma imagem, né, que na verdade não corresponde àquilo que a gente sente. Ou até a presentear pessoas e dizer para elas, né, para essas pessoas coisas que são esperadas nesse dia, quando a gente não se sente, né, às vezes compreendido ou amado numa relação. Sobre este assunto, então, entramos nas redes sociais, Adriana. Hoje em dia é muito difícil alguma pessoa não ter rede social, nem que for aquele aplicativo que você troca mensagens, mas você está lá, conversando com amigos, com parentes, trocando fotos, vídeos, aproximando de quem está longe, enfim. E milhões de pessoas têm a rede social para contar sobre a vida, ou como uma forma de passatempo, ou é o seu trabalho, e aí acaba expondo a vida. Como é que você avalia? Nesta data que está chegando, o Dia dos Namorados, em que nós teremos declarações, fotos, o marido e a esposa ideal vão surgir aos milhões, isso de alguma maneira cria uma falsa ilusão de relacionamentos perfeitos, ou você entende que isso é normal, esse tipo de postagem, e faz parte em uma data comemorativa? Cria gatilho ou não? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é normal que as pessoas queiram colocar isso nas redes sociais, porque pense, a rede social se tornou tão presente, né? E aí não é uma discussão se isso é saudável ou não, mas a realidade é que ela se tornou tão presente, né, na vida de todos nós, que as pessoas quase se sentem ofendidas se em uma determinada data, seja o aniversário, seja o Dia dos Namorados, seja o Dia das Mães, enfim, se elas não encontram na rede social um post que, né, dando os parabéns ou reconhecendo as qualidades que ela tem. Então, assim, é quase que uma expectativa do outro receber um post, né? Então, eu acho que duas coisas acontecem. Primeiro, as pessoas acabam postando por medo, né? Se eu não colocar, então talvez a outra pessoa vá ficar brava comigo, por exemplo. E depois, porque se todo mundo está colocando e eu não colocar, parece que tem alguma coisa errada com a minha vida, né? Então as pessoas acabam fazendo isso, colocando ali nas redes, às vezes até contra a própria vontade, às vezes isso até gera ansiedade, o que eu vou escrever, né? Que foto eu vou postar, enfim. Então eu acho que é normal no sentido, se tornou uma expectativa social, então as pessoas querem corresponder à expectativa, então acabam postando, né? E ao mesmo tempo gera, assim, em todos nós, né, que estamos ali nas redes sociais diariamente, uma ilusão de que os relacionamentos são perfeitos. Às vezes a pessoa até posta ali uma coisa, né, um relato um pouco enviesado sobre o próprio relacionamento num sentido positivo, mas quando lê aquilo vindo do outro, ela fala, não, peraí, eu menti, mas a fulana de tal não. Então, quer dizer, a vida do outro é melhor do que a minha. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Às vezes você mora com uma pessoa, comemorou, fez um jantar, alguma coisa, mas se não postou, você já recebe uma mensagem, aconteceu alguma coisa, porque hoje é aniversário dela, você não postou nada, então você fica naquela também, né, de dar uma justificativa para as outras pessoas. Isso é um mal do nosso tempo ou não, Adriana? Ai, sem dúvida.
Sem dúvida. Né, você pensa assim, um Dia dos Namorados ou um aniversário, ou o que quer que seja, né? O mais saudável seria a gente esperar comemorar junto com aquela pessoa, o relacionamento de vocês dois, né? Uma troca íntima, uma troca profunda entre duas pessoas, e não a gente ter essa expectativa de que as declarações precisam ser feitas publicamente. Antes das redes sociais, isso seria o quê? A faixa na rua, né? Colocar aquela faixa na frente da casa do outro. Fulano, você, né? E hoje isso se tornou tão natural, é quase como se as relações elas perdessem profundidade, né? E ganhassem quase que um âmbito público muito superficial. Agora, por outro lado, eu não quero ser um amargurado também aqui, porque pode ser que eu poste alguma mensagem, alguma foto no domingo, mas assim, é sempre bom tomar cuidado, entender o momento da vida para não interpretar de uma maneira diferente as postagens, né, Adriana? Não é bom fazer este julgamento de quem posta, quem não posta. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o mais importante é a gente ter esse filtro, né? Então, primeiro entender que as redes sociais funcionam muito como uma vitrine, né? A gente coloca ali o que a gente se sente confortável, né, para o mundo ver. É algo que as pessoas muitas vezes as pessoas vão postar ali o que elas têm orgulho, o que elas querem que as outras pessoas vejam e saibam sobre ela, óbvio, né, a gente não vai publicar o que a gente não quer que se torne público. Então eu acho que o primeiro filtro importante é no consumo de conteúdo nas redes, lembrar que isso aqui é uma parte da vida das pessoas que nem sempre corresponde à realidade completa, né? Muitas vezes não, claro. E, ao mesmo tempo, também ter um pouco de filtro das expectativas, no sentido de entender que não é todo mundo que se sente confortável para postar, para se abrir ali nas redes sociais, né? Ô, Adriana, para quem está começando um relacionamento ou para quem está envolvido na relação, é fácil perceber que a relação está se tornando tóxica quando começa essa pressão? A gente falou de rede social, quando começa uma pressão de ter que postar algo, de ter que mudar isso, aí fala de um filtro, aí no dia a dia posta de outra coisa. Tem alguns sinais, alguns pontos que falam, olha, essa relação ela está indo para um outro caminho, a pessoa vai ficando incomodada, ou às vezes ela nem percebe que ela está indo. É um limite muito tênue de uma relação saudável e quando ela vai ficando um pouquinho tóxica? Uma característica das relações tóxicas é que, eu acho que até esse nome, né, toxicidade, revela uma das características das relações tóxicas que é a dificuldade em perceber que nós estamos envolvidos numa relação desse tipo. Normalmente, né, as relações tóxicas elas vão para muito além de uma exigência, né, que você seja ou demonstre algo nas redes, né? A relação tóxica é uma relação em que a outra pessoa exige que você seja diferente o tempo inteiro, ou esteja te apontando sempre aquilo que falta, que falha, aquilo que você não faz bem, que de certa forma te manipule a fazer aquilo que é esperado pela outra pessoa o tempo inteiro. E como que isso é feito? Diminuindo a sua autoestima. Talvez afetando, né? A pessoa pega naquele ponto em que você se sente inadequado, inferior ou incapaz de dar tudo aquilo que ela espera. E aí, quando você vê que é incapaz, você tenta se tornar capaz, dando mais para a pessoa aquilo que ela espera. E aí, na hora que ela recebe, ela te elogia, ela gosta, mas quando não, ela te faz sentir incapaz de novo. Então, passa a ser é como se fosse um beco sem saída, né? A pessoa faz com que você se sinta mal, para que você faça o que ela espera, e aí ela te faz sentir mal de novo, a gente fica preso, sem muito se dar conta se a culpa é nossa ou se é o outro que é exigente demais. Cria um problema e a própria pessoa tenta vender a solução, né? Para você ficar dependente a ela. Exatamente.
Agora, Adriana, recentemente, eu acho que todo mundo, em algum momento, pelo menos, teve conhecimento de um julgamento midiático lá nos Estados Unidos, que foi entre o Johnny Depp e a Amber Heard. E aí, com torcidas de ambos os lados, teve o tribunal da rede social dando inúmeras sentenças, acusações de violência, foi muita exposição. Nós podemos extrair algo do que aconteceu, se era um relacionamento tóxico. Para as pessoas famosas, é mais difícil quando isso acontece. Pode incentivar alguém nessa situação a denunciar, acompanhou o que aconteceu, fala, peraí, muitas das coisas que eu vi está acontecendo comigo também, ou o contrário, pelo resultado do julgamento. Isso pode ser que as pessoas fiquem com medo de falar. O que dá para tirar de um julgamento midiático que aconteceu, que acho que tem mais ou menos relação com essa toxicidade que a gente está falando? É impressionante como a gente... essas coisas que acontecem na vida dos famosos, né, que acaba tendo tanta atenção da mídia, não é por um motivo qualquer, né? As pessoas gostam de ver esse tipo de situação exatamente porque elas se identificam com aquilo, né? De certa forma, aquilo é muito comum. Muitos de nós nos vimos ali em algum momento, né? Ou tem pessoas, claro, que estão passando por uma situação desse tipo. Eu acho que o que fica, né, primeiro, que é importante, sim, né, a gente falar, é importante, sim, denunciar, mas talvez mais do que isso, esse julgamento nos fez pensar, né, o que é um relacionamento tóxico. Será? Porque é aquilo, muitas vezes é muito difícil para as pessoas entenderem que estão envolvidas no relacionamento tóxico, e aí, quando isso é discutido de uma forma tão ampla, as pessoas começam a pensar, enquanto sociedade, grupos, né, enfim, o que é um relacionamento tóxico, e às vezes até se darem conta de que estão vivendo em um, e esse é o primeiro grande passo para que a gente consiga sair, mas certamente é um trabalho muito mais complexo do que simplesmente a denúncia, né? A pessoa precisa, como você mesmo falou, estar fortalecida para conseguir até sair desse relacionamento. Muitas vezes é importante fazer um trabalho psicológico, de fortalecimento de autoestima, porque o que a gente precisa para sair de um relacionamento é confiança. E no relacionamento tóxico, a sua autoconfiança é exatamente, né, o que está sendo colocado em jogo. Então a gente fica inseguro num relacionamento tóxico, se sentindo pouco confiante, e é de segurança e confiança que você precisa para sair, né? Sem dúvida. E pesquisando sobre este assunto de relacionamento para essa entrevista, eu me deparei com uma lista de 15 perguntas que um professor de psicologia lá nos Estados Unidos desenvolveu para ajudar pessoas a encontrar um parceiro para o resto da vida. E me chamou a atenção, Adriana, que uma pergunta era se você e o seu parceiro compartilham os mesmos valores políticos, religiosos, matrimoniais e parentais. E aí, no mesmo instante, eu pensei, mas eles precisam ser iguais? Qual que seria a resposta correta? Eu teria que responder sim. Lembrando que nós estamos em ano eleitoral, às vezes essa divisão acontece na própria casa, às vezes as pessoas torcem para times de futebol diferentes, são de religiões diferentes. Até que ponto ter os mesmos valores é um caminho para ter um relacionamento saudável? Olha, às vezes os valores até mudam ao longo de um relacionamento, não é verdade? Eu acho que, assim, os valores mais centrais, né, precisam estar, de certa forma, alinhados, né? Então, se você uma pessoa, né, vamos dizer que para o homem, para esta pessoa seja muito importante ter filhos, família, mas para esta outra pessoa isso não é importante, né? Para essa outra pessoa é viajar, é a carreira. Então, quer dizer, como que você concilia isso? Talvez seja bastante difícil, né? Enquanto um vai querer que o outro viaje o tempo inteiro, o outro vai querer que essa outra pessoa fique em casa para
porque, enfim, né, exigência com os filhos, escola, etc. Então, eu acho que determinados objetivos de vida e valores precisam, sim, estar alinhados, porque, né, isso dita o rumo que vai tomar a sua vida e as suas escolhas. Agora, para além disso, por exemplo, time de futebol, política, tudo isso pode mudar. Eu acho que o mais importante é que as pessoas saibam dialogar e se respeitem. Até porque, mesmo que as pessoas tenham os mesmos valores, se não houver um respeito, né, fica muito difícil a gente navegar qualquer tipo de relação. Quando há o respeito e há o amor e um entendimento de que essas duas pessoas estão construindo uma vida juntos, talvez a dissonância de entendimento seja até produtiva, né? De duas pessoas que vêm de lugares diferentes conseguirem construir algo que nenhuma delas seria capaz de construir sozinha. Sem dúvida. Né? Mas eu acho que quando a gente exige que o outro parceiro concorde com tudo aquilo que a gente pensa, eventualmente a gente vai acabar sozinho, porque mesmo que isso seja verdade, em um primeiro momento, as pessoas vão tendo experiências e vão mudando ao longo da vida, né? Então, para um relacionamento duradouro, eu acho complexo essa exigência. E, Adriana, outra pergunta desta reportagem que eu li, dessa lista, né, que me chamou a atenção, foi a seguinte, seus amigos e os amigos do seu parceiro acreditam que vocês têm um bom relacionamento e que vai durar? Neste caso, é importante a opinião de quem está à volta, pode ser que você não está vendo com clareza alguns pontos, muita gente falando a mesma coisa, é um sinal de alerta para você. Tem coisas que as pessoas de fora não têm conhecimento do que acontece dentro do relacionamento. Até que ponto o que os amigos, o que as famílias falam deve ser levado em consideração para quem está no relacionamento? Eu acho que esse ponto é bem interessante de ser levantado. Certamente as pessoas de fora conseguem ver coisas que nós de dentro, né, não conseguimos e vice-versa. Certamente. Mas a visão do outro, ela é um ponto que deve ser levado em consideração não como verdade absoluta, mas como um dado. Né? E aí, se as pessoas de fora todas veem a mesma coisa, é um dado importante a ser considerado. Claro que a gente, né, olha para isso com as informações que a gente também tem, né, e as pessoas não. E a opinião do outro acaba funcionando. E que outro é esse também, né? Aí temos que pensar sobre isso. Quem é esse outro? Mas quando todas as pessoas de fora te dizem, olha, eu acho que você está infeliz, eu acho que essa pessoa talvez te cobre demais, eu estou te vendo diferente, é um dado importante a se levar em consideração. Principalmente porque quando a gente fala de relacionamento tóxico, a gente falou aqui que uma das características é a gente, quando está envolvido, não conseguir enxergá-lo como tóxico, apesar da gente conseguir enxergar que estamos infelizes nesse relacionamento. Muitas vezes a gente acha que a culpa é nossa. Né? E o mundo talvez seja as informações, né, que vêm do outro, principalmente de pessoas que nos amam, pode ser bastante valioso nesse sentido. Quando você diz assim, quem é esse outro, né? Quando você falou, se referindo a um amigo, relacionamento tóxico também acontece com familiares e amigos? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, quando a gente se percebe insuficiente num relacionamento, seja como amigo, seja com pais, seja, né, enfim, aquela pessoa que te exige demais, parece que você nunca dá aquilo que ela espera, é um alerta, né? Normalmente os relacionamentos tóxicos são com pessoas extremamente narcísicas, né? Então é tudo sobre elas. Então, esse sentimento de insuficiência, essa manipulação pode vir com qualquer ser humano. Sem dúvida. E, Adriana, acho que certamente você já ouviu, né, pessoas de uma outra geração falando, porque na minha geração não tinha isso é coisa dessa geração. Na minha época, as relações eram muito mais fáceis.
em outras épocas aconteciam em outras gerações e era negligenciado? De fato, é algo que surge ou que aparece, às vezes até mais por conta de rede social, com uma amplitude maior? O que acontece quando a gente compara gerações diferentes? Sem dúvida sempre aconteceu e acho que sim, foi negligenciado, né? A gente vê relações entre pessoas de gerações anteriores, essas pessoas e seus filhos, a gente tinha essa figura, né, de um patriarca bem forte ou uma matriarca bem forte e a família inteira, né, se relaciona ou vive para atender as expectativas dessa pessoa. Então isso é um relacionamento tóxico, né? Se a gente for pensar nesse sentido. Mas acho sim que tem aumentado bastante por conta da ênfase, né, hoje que a gente dá na sociedade ao individualismo, a questão das redes sociais. Então as pessoas têm focado mais, né, na sua performance, no seu valor enquanto indivíduos e menos no valor que elas têm para o grupo. Então, tudo isso faz com que as pessoas cheguem em um relacionamento e perguntem o que tem aqui para mim hoje e se esqueçam do outro. Né? E aí sim, é claro, quanto mais pessoas narcisistas no mundo, mais relacionamentos tóxicos a gente vai ter. Este assunto você entende que está sendo mais discutido, a gente vai avançar nos próximos anos, vou colocar a médio prazo, ou você acha que a gente tem um longo caminho ainda para percorrer? Longo caminho para percorrer. Eu acho, um longo caminho para percorrer. De novo, né? Os relacionamentos tóxicos, eles são uma consequência do narcisismo. E a gente está numa sociedade que eu não vejo acontecer uma inversão, né, no aumento do narcisismo na nossa sociedade, muito pelo contrário. Adriana Drula, mestre em Psicologia Positiva pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, especialista em compaixão e autocompaixão, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo novamente aqui com a TV Câmara Campinas, com o nosso telejornal Câmara Notícia. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder retomar, porque é sempre de grande valia as suas informações, a sua experiência compartilhada com os nossos telespectadores. Obrigado, foi uma honra estar aqui. Já estou aceitando o convite. Uma boa tarde para vocês. Nós aqui agradecemos a presença da Adriana Drula aqui no nosso Câmara Notícia. A você aí de casa, eu também quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, porque o nosso Câmara Notícia fica por aqui. Continue aqui na nossa programação. Até porque nós temos hoje Meu Bairro na TV, então tem a reestreia aí deste programa, que é um sucesso, que é muito bacana. Então você aí de casa, 7h30 da noite, hoje, 7h30 da noite, tem Meu Bairro na TV, e hoje vai falar sobre o Parque Jambeiro, hein? Então, Parque Jambeiro, às 7h30 da noite, você confere o Meu Bairro na TV. Então continue aqui e até amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau!